O senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo, mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Moraes. Pouco não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua. Raquel, isso é mentira. Não é mentira. É não mentira. O senhor não estou poupando. Falei que ele tem que ser investigado. O senhor acabou de se esquivar. De dizer não esquivi, não. É porque vocês estão querendo. Sabe o que vocês estão querendo? Não do impeachment do ministro. Não, eu vou te falar que eu sou a favor. Sou a favor dele ser investigado. E quem tem que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel. Você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. Não tem que curvar minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil. Que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso, que eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte, senão eu não consigo ser o prefeito de vocês. Eu já estou eleito prefeito do Brasil e vocês querem que eu arrume problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu estou sendo honesto com todo mundo, não tem problema com ninguém. Quem quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. Raquel, começa, por favor. Candidato, o senhor disse no programa Roda Viva que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma questão do Senado, né? Porque cabe aos senadores decidir sobre esse assunto. Só que no sábado, o senhor vai estar o senhor disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai a esse evento? Essa é a principal bandeira, é a principal reivindicação. Por isso eu pergunto a opinião do senhor. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o 7 de setembro. Nunca confirmei, é uma surpresa. Dia 7 você vai saber. Não confirmei isso com ninguém, isso é uma inverdade que você acabou de falar. Ou então você não vai. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É uma surpresa. A resposta é surpresa. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, quem que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Vou melhorar para não parecer que eu quero que matem eles. Eles têm que ser pressionados até o último respirar deles enquanto senadores da República. E precisa fazer isso. O senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo, mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Moraes. Pouco não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua. Raquel, isso é mentira. Não é mentira. É mentira. Não estou poupando. Falei que ele tem que ser investigado. O senhor acabou de se esquivar. De dizer não esquivi, não. É porque vocês estão querendo. Sabe o que vocês estão querendo? Não do impeachment do ministro. Não, eu vou te falar que eu sou a favor dele ser investigado. E quem tem que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel. Você não tem habilidade para colocar palavras na minha boca. Não vai colocar. Qual é a opinião do Pablo Marçal? A opinião é simples, que seja investigado, que ele reconheça os erros, que a Folha de São Paulo mostrou que ele passou dos limites. Passou. A corte, então você quer uma opinião? Eu vou dar uma opinião, tá? Não coloque palavras na minha boca, tá bom? Seguinte, colocou sim. Você falou que eu ia, você falou que eu iria, você mentiu. Isso é mentira. Eu não menti. Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração pra ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. Mentiu. É o seguinte, deixa eu terminar, já que você provocou o assunto, pra te mostrar que eu não tenho que curvar minha cabeça pra ninguém aqui nessa república. O seguinte. Eu não menti. O que tá acontecendo, você acabou de falar que eu confirmei, não confirmei isso pra ninguém, em relação ao 7 de setembro.
O Tá senhor bom? Vamos lá. Eu falei pode para todo mundo que é responder, surpresa. Deixa eu responder, Raquel. responde, o Então vamos lá. certo, candidato. Vamos lá, para todo mundo saber. Não tem que curvar minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil, que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso, que eu vou ganhar essa eleição. Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Como um jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política, devolver o ato fundamental do Congresso Nacional, que é a legislação. Eles legislam, não é a Corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da Corte e aqui, como cidadão, está aqui minha opinião. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte, senão eu não consigo ser o prefeito de vocês. Eu já estou eleito prefeito do Brasil e vocês querem que eu arrume um problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidatura. Eu estou sendo honesto com todo mundo, não tem problema com ninguém. Quem quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. O Cleitinho, que é do Republicano, senador por Minas Gerais, foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar. Ele mesmo falou para todo mundo e não tem ninguém me cobrando. Vocês querem colocar palavras na minha boca para complicar meu partido. Eu não tenho nenhuma dívida com ele. Eu acho que é a opinião, o candidato. Eu vou até mudar de assunto aqui, mas o que eu acho que a Raquel está pedindo... todo mundo que está assistindo aí. É a opinião até para saber qual é o caminho, seu pensamento. Mas a minha opinião é que tem que ser investigado. Não tem ninguém que não acho que tem ficou que ser claro investigado. isso, candidato. Eu vou para um outro assunto que a gente está aqui no tema conjuntura política. Teve uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é a seguinte, abre aspas, Marçal é a porta de entrada para bolos. E ele dizendo que o Nunes, o candidato, o atual prefeito, que tenta a reeleição, é o único que pode vencer Boulos no eventual segundo turno. Isso, inclusive, tem algumas pesquisas de intenção de voto que já foram divulgadas, essas que são registradas, né? E que mostram isso, inclusive. E aí se soma a algo que o senhor sempre fala, né? Tem que ser no primeiro turno, vamos lá, no primeiro turno. Como é que o senhor vê aí essa declaração do governador de São Paulo, né? Que apoia Ricardo Nunes, dizendo, inclusive, aí que o senhor é a porta de entrada para Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo? Eu acho que vocês todos, então, vão votar em mim. Todos que estão me entrevistando, porque vocês sonham em ver o Boulos como prefeito. O voto é secreto, falando, né, candidato? O voto é secreto. A gente não pode contar para ninguém. Se eu sou a porta de entrada para o Boulos, votem em mim no primeiro turno e a gente resolve. Quem falou isso foi o governador no vídeo de campanha do Ricardo. Foi no vídeo de campanha. Eu acredito que o Tarcísio está enterrando a carreira política dele com essa declaração. De fato, querer proteger um cara que é fraco, igual ele, quando um governador precisa pôr força demais, além daquilo que ele acredita e seus princípios, e já está provado que o futuro ex-prefeito, que é o Ricardo, o Bananinha, ele é um cara que não tem pujança, presidente do comando, ele não consegue tocar isso aí. Ele foi jogado aí. É o seguinte, todos precisam de saber que o Tarcísio, com essa declaração, inclusive eu quero pedir para vocês, até terminar a eleição do primeiro turno, para a gente ganhar nesse primeiro turno, que vocês relembrem o Tarcísio nas ruas e no Instagram dele, e de todo mundo que anda perto dele, para ele fazer o M. Ele não é obrigado a deixar de apoiar o Ricardo. Agora, colocar meu nome no meio, eu fiz um combinado com ele de cessar fogo. Só falaria dele se ele tocasse no meu nome. Então, aqui continua o combinado. Ele tinha parado, porque toda entrevista eles estão falando de mim, inclusive todos estão falando de mim, quero agradecer, não parem que isso tem contribuído para a gente vencer no primeiro turno, porque a gente não tem televisão, fundo eleitoral, nem padrinho, nem rádio, nem nada. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou o representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado para o governador. É melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você, e eu acredito nisso, uma análise política, e eu termino respondendo isso.
não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. Porque Candidato. O povo da direita, o povo conservador não tem dono. Atacar aquilo que a gente acredita, nós somos do mesmo lado, eu te ajudei na sua campanha, você sabe disso. Te ajudei na sua campanha para governador, acreditando quando também ninguém acreditava. Quando você fala de pesquisa, já finaliza, você pergunta, ô Fábio, quando a pessoa fala que a pesquisa diz isso, a pesquisa de vocês não previa minha entrada. A pesquisa de vocês falava que o meu teto era 7. A De Veritá vocês que não, acertou são o várias, governo do né, estado. candidato? Não é pesquisa nossa. O senhor, quando fala, parece que nós Não, mas é que eu estamos tô te falando. pesquisando. Sabe o que é pesquisa? Essa Pesquisa última agora é uma foi o Real forma de Time que forçar. falou isso. Tem a pesquisa do Real Tanto Time que faz falou quem isso. falou, sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque é só mudar o viés da pesquisa, é para forçar a barra na sua cabeça. Por que o Datena vai sair agora? O Datena vai sair agora para a pesquisa mostrar o Boulos na frente. Eu já estou na frente descolado do pelotão, é só pegar a Veritá, saiu na CNN, saiu na Veja. É o seguinte, não tem como segurar um movimento, é um movimento de vingança do povo contra esses canalhas, esses comunistas. E o Tarcísio está do lado errado. Respeita a palavra dele em firmar, porque parece que o Ricardo foi bem legal com ele, em tudo que ele pediu o Ricardo fez. Governador Tarcísio, vou fazer a maior parte das coisas que você está propondo, porque eu sei que você é inteligentíssimo, mas a decisão sua de tocar no meu nome é errada, porque isso vai manchar a sua carreira política. Candidato, eu queria Deixa eu fazer a pergunta, Raquel, que ele não fez de conjuntura política. Deixa só o Fábio fazer a pergunta dele. Vai lá, Fábio, daqui a pouco a gente passa. E eu peço, o candidato, se você pudesse ser bem sucinto para a gente ir para a fase final aqui. No Roda Viva de segunda-feira, o senhor começou a fazer uma elucubração sobre o Lula ser muito difícil de ser batido em 26, aí falou sobre a idade dele, eventualmente ele não conseguiu concorrer, alguma coisa assim. E aí eu fiquei com a sensação que o senhor ia completar algo, uma ideia de que se ele não for candidato, e aí eu emendo a minha pergunta, baseado no histórico político aqui da cidade de São Paulo, o senhor vai cumprir os 4 anos de mandato caso seja eleito, independente da conjuntura política, ou a conjuntura política de 26 é que vai decidir se o senhor vai até o fim ou não, caso seja eleito? Eu nunca escondi que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para provar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil não, que tem como o brasileiro ser o povo mais próspero da terra. É sobre prosperidade. Eu sou o estilo de José do Egito aqui nessa cidade e para esse país. Agora, eu vou deixar bem claro uma situação. O Tarcísio apoiando o Ricardo e insistindo nisso, o Bolsonaro está certo da leitura e eu vou refazer a leitura. Sem Bolsonaro elegível, a gente tem um Tarcísio. A gente tem um Zema para vir de vice, que já pediu, tem bons governadores, o Ratinho, tem uma turma muito boa. Mas, se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Por quê? Eu acredito que o Bolsonaro ele vai voltar a ter elegibilidade, é remota, mas eu acredito, tinham 3 processos e ele conseguiu reverter 1, falta 2. Vai ter que ter humildade para fazer isso, reconhecer erro, pegar alguma outro tipo de sanção e resolver. É assim que funciona. Eu acredito num plano brilhante. Em 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele está. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador, reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo e a tríplice coroa. Não funcionando nada disso e não tendo ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia, se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Faz o M todo mundo, batemos 100 mil aqui na UOL. Tem que juntar todos os candidatos juntos para fazer isso. A gente está indo... Tem bem rapidinho, Raquel. Rapidinho. Tem vídeo circulando no senhor da internet falando sobre o dízimo. Tem um deles em que o senhor diz o seguinte: eu parei de dar o dízimo quando vi um pastor abençoado pelos irmãos e ele ganhou uma Mercedes. A inveja foi tamanha, a pobreza era tão grande. E eu pensei, você não pode andar nesse carro. Eu pensei, se você é um pregador do evangelho, você não pode andar nesse carro. Os irmãos buscam a prosperidade, mas não querem abençoar quem te ensina.
O senhor acredita que os pastores estão explorando os fiéis quando pedem o dízimo? Eu falei disso do pastor Aloysio, que eu convivi 20 anos, e quando eu dei essa declaração, eu era um comunista, né? Um cara que veio da escola pública, amava a pobreza e rejeitava a riqueza. Esse mesmo pastor tem um evento que eu dou um relógio de ouro para ele de R$150 mil, que ele abençoou muito a minha vida. Pastor Aloysio, obrigado por ter sido meu mestre. Você destravou a minha mente em relação à riqueza. Você hoje lidera uma igreja chamada Videira, que tem mais de 300 mil membros. Eu nunca vi tanta gente prosperar como o senhor ensinou. Quero te agradecer de todo o meu coração e quero falar para todo o povo de Deus. Se você está num ambiente onde vidas estão sendo transformadas, continue contribuindo, acredite nessa liderança, e a igreja é fundamental para mudar e moldar a sociedade. Te agradeço a oportunidade de explicar isso aí, Raquel. Obrigado. E convoco o povo de Deus. Vamos vencer os comunistas e vamos tocar esse povo lá para a Venezuela. Comunista não vota, cristão não vota em comunista. Jesus nunca dividiu o pão, ele multiplicou o pão. Candidato, para esclarecer, tem outros vídeos também falando sobre isso. Pode pegar todos os vídeos. O senhor está voltando atrás? O senhor acha agora que tem que pagar o dízimo? A minha cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Eu era pobre, mentalidade de miséria, e essa mentalidade de desonra. A pessoa que me serviu a vida inteira, eu já modelei mais de 200 pessoas, uma das mais importantes foi um pastor, Aloysio Silva. Eu quero falar que eu amo a sua vida, obrigado por todo o investimento, e todo o dízimo que eu dei nessa igreja, eu prosperei muito, e eu quero que todo mundo tenha a liberdade de fazer o que quiser. Um beijo no seu coração, candidato, o tempo tá esgotado aqui, né? Eu vou ainda dar os seus 2 minutos finais, mas eu tenho só uma curiosidade, tem muita pergunta que chega sobre isso, né? Como funciona o seu poderoso e eficiente sistema de comunicação de redes, né? A gente sabe aí das suas redes oficiais que foram derrubadas pela justiça, rapidamente a criação das redes paralelas que estão bombando, né? E fora o engajamento de tudo isso. Enquanto a gente está ao vivo, cortes são feitos, são publicados e tudo mais. Eu gostaria de saber como é que é feita essa equipe. São voluntários? São contratados da sua campanha? Quantas pessoas atuam nessa sua poderosa rede de cortes e comunicação? Obrigado. Eu nunca esperei que a Fabíola ia falar que alguma coisa minha é poderosa. Quando acabar a eleição, eu vou lançar um canal de televisão também. Eu vou virar apresentador de TV, sendo prefeito de São Paulo. Eu vou virar o cara, ser um filantropo mais poderoso do Brasil. Esse é meu alvo. Um dia eu chorei vendo o Bill Gates doando 5 bi de dólar. E eu fiz uma oração, falei assim: Deus, eu não admito ser uma pessoa que doa menos que esse cara. Me faz prosperar, que eu quero ajudar o povo. O que acontece? Os cortes, deve ter milhares de pessoas cortando para ganhar dinheiro no TikTok. A pessoa faz o corte, a maior parte dos cortes que vocês assistem não é a minha equipe que faz. Esse corte já está pronto. As pessoas estão aqui agora assistindo. Esses 103 mil pessoas aqui que eu estou dando de audiência, eu quero que vocês lembrem disso. Quando vier os outros candidatos, isso aqui vai ser uma lástima de audiência. Tem uma grande parte de pessoas que estão aqui fazendo os cortes. A minha equipe fica caçando, 3 garotos que ficam caçando esses cortes. Tem um que fica fazendo o corte no próprio celular. Só que a maior parte dos cortes e do conteúdo é o que o Facebook faz. Eu vou te dar uma aula aqui, todo mundo está assistindo, precisa aprender. O Facebook é a maior ferramenta do mundo de criação de conteúdo, só que ela não cria 1 de conteúdo. Eles têm mais de 10 mil programadores ali em Palo Alto, eu já tive lá no Facebook, no Meta, e aí esses funcionários, eles só programam. Agora, conteúdo quem gera é o usuário. Eu descobrindo isso em Palo Alto, na Califórnia, lá no Vale do Silício, eu descobri o seguinte, que eu não preciso ficar gerando conteúdo. O conteúdo, ele é recortado por essas pessoas. Então, vocês vão aprender a jogar isso ainda. A política está confusa, eles estão juntando os 3 partidos políticos com os seus 3 marqueteiros para tentar me frear. Aí fica mentindo que eu sou de PCC. Mas, candidato, por exemplo, nesse momento... contra comunistas. Candidato, não, eu quero saber mesmo a prática, porque o senhor falou agora, são 3 pessoas que fazem o corte para você. O corte é mais ficar buscando o corte que já está pronto. Enquanto a gente está ao vivo aqui, você já fez 10 cortes da nossa entrevista, né? No Instagram. Sim. Quer dizer, não foi você, foi a sua equipe. Então são 3 pessoas, esses são funcionários da sua equipe, é isso? Que estão trabalhando na sua campanha. Sim, mas a maioria dos cortes, todo mundo está assistindo, os cortes eles entram. Deixa eu ver se eu tenho TikTok nesse celular. Não, mas é os que estão publicados na sua rede agora, o que está na sua rede. Mas isso é tão simples, é só pegar o CapCut.
O Tá. cara que tá postando tá aqui do meu lado, ó. O cara tá bem aqui do meu lado, ele tá sentado me assistindo, ele ouve, ele já vai lá, pega o pedaço e corta. E já pode. Posta. 2 minutos Agora, para o que você vai encerrar. decorrer ao longo do dia, É para eu explicar mais para vocês, eu tenho que vender a mentoria. Só que eu sou prefeito agora, eu vou parar até aqui. Porque candidato. isso aqui é o que me trouxe até aqui, sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem padrinho político, só Deus e o povo. Agora, quer aprender mais, vai ter que comprar uma mentoria depois de 6 de outubro. Dois minutos para encerrar, candidato. Seu recado final aí para a audiência. Obrigado, Raquel. É sempre muito bom falar com vocês, ao Haddad aí. Vou falar Fábio, que depois alguém vai fazer um corte falando que eu tô mandando abraço pro Tachad. Fabiola, foi muito bom. Eu acho que foi bem propositivo mesmo. Gostei, acho que essa pode ser considerada a melhor entrevista de propostas. Lá no Roda Viva, infelizmente, de 18 perguntas, 15 era só de baixaria, aí tem que levar, corte rápido, né? Mas eu agradeço ao povo de São Paulo. Eu não sou o melhor cara de São Paulo para ser prefeito dessa cidade, não. Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, mas não tem a coragem que eu tenho, não tem o desapego que eu tenho, não tem a inteligência emocional que eu tenho, não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer em absolutamente nada, numa disputa de física, mental, nem espiritual, nenhum. Talvez uma pessoa deve ganhar de mim na prova do Enem, que eu vi de escola pública, a pessoa estudou em outros lugares, mas fora isso, eu sou o que tem um coração já voltado para o povo, o que mais enriqueceu, o que mais pagou imposto, a pessoa que mais ajudou no Rio Grande do Sul, individualmente falando, na África. Eu quero que seu filho tenha escola, eu não quero que seu filho seja preso, eu não quero que você tenha injustiça, eu não quero que seu filho seja morto pela polícia, eu quero investir numa escola olímpica, eu quero mudar o rumo desse país, e eu estou aqui para te falar que até 2050, a minha entrada na política é para cumprir essa palavra. Até 2050, nós seremos a nação mais próspera da Terra. Eu carrego esses códigos, nenhum político tradicional tem isso. Eles não entendem de riqueza, não sabem nada de mentalidade, nunca vai mudar a sua vida. Então esparrama para todo mundo essa frequência. Eu estou aqui, eu vou ficar 12 anos na política, depois eu vou sair e vou curtir a vida com a minha coroa, que é a minha esposa Ana Carolina, minha única namorada. Eu te amo, Carol, obrigado pelo tranco que você está passando aí. A Carol quando ela me viu primeiro nas pesquisas, ela ficou muito mal, porque ela sabe que tudo que eu falo acontece. E eu estou aqui para servir vocês. Eu sou servo seu, servo do povo. Essa animosidade com os jornalistas vai passar. É necessário que aconteça isso. Me perdoe quem não gosta do meu perfil, mas eu sou o único que pode ajudar a mudar a sua vida. Um beijo para todo mundo. Dia da Vingança, vote 28. Dia da Vingança, dia 6. Quero todo mundo aí. Quero agradecer muito a sua participação aqui. A gente ultrapassou bastante o tempo, mas eu acho que valeu a pena para a gente entender um pouco mais quais são os seus objetivos. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, candidato.